Irmãos, graças e paz, bom dia. Vamos dar início, então, à nossa escola bíblica, essa é a terceira aula. Vamos fazer uma oração para nós darmos início aos conteúdos. Você que tiver condições nesse momento, curve as vossas cabeças, feche os vossos olhos e oramos a Deus. Amém. Pai, diante de Ti estamos, mais uma vez, para Te dar graça por todo o bem que nos tem feito, pela paciência que o Senhor tem tido para conosco. Graças te damos, ó Deus, por estarmos aqui e para te glorificar o teu santo nome. Graças te damos pelo ar que respiramos, pela saúde que nos tem dado, pelas condições, Senhor, físicas que o Senhor tem preparado para nós. Enfim, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, por tudo que o Senhor nos tem feito. Principalmente te agradecemos pela salvação eterna. Pai, abençoa essa escola bíblica, naquilo em que nós vamos fazer, que em tudo o Senhor receba glória para si. Pedimos por tudo, nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Bom, irmãos, vamos então dar prosseguimento naquilo que nós vimos nas aulas anteriores, né? E eu quero trazer aqui para nós sobre o que vimos nas aulas anteriores, mas antes disso, quero trazer uma pergunta para nós e, ao mesmo tempo, responder. Por que ter uma confissão de fé em uma igreja? E aí eu trouxe alguns tópicos, né, que vai nos direcionar referente a esse assunto tão interessante para a nossa fé, necessário para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Então, ter uma confissão de fé em uma igreja é importante por várias razões. A identidade da igreja, define o que a igreja acredita e no que se baseia. Unidade, une os membros em torno da crença. Ensino, guia o ensino e a pregação da igreja. Quando nós falamos sobre ensinos e união, né, unidade da igreja, aquilo que todos os membros crê em comum, né? O ensino, que é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Proteção, ajuda a proteger a igreja contra falsas doutrinas. O que mais se encontra por aí são as falsas doutrinas, e por isso uma confissão de fé, ela tende a trazer para nós unidade, identidade da igreja, ensino, proteção, e nos leva até a Bíblia. Transmissão permite que as crenças sejam transmitidas às gerações futuras. Hoje estamos aqui aprendendo e conhecendo a confissão de fé, e isso também trará para as gerações futuras, aqueles que vierem a estar numa igreja reformada, que adota essa confissão de fé. Então, em resumo, a confissão de fé é uma declaração pública do que a igreja acredita, ajudando a manter a integridade e a clareza da mensagem. E essa mensagem é a palavra de Deus, que nós somos transmissor. O que vimos na introdução da confissão? A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, é um documento histórico do protestantismo reformado, formulado por batistas particulares, um dos tópicos que nós vimos na introdução. Ela é calvinista,
em soteriologia. A confissão tem a base aliancista, defende sobre o batismo de crentes, só se batiza após crer na obra de Cristo, é o que vimos na introdução. Teologia reformada, aliancista. O batismo é só por imersão de crentes. Não há possibilidade de batizar um membro sem que ela não creu. Isso referente à confissão nossa, essa confissão, e a Igreja Batista adota dessa forma. E referente à aula anterior, do capítulo 1, vimos a autoridade da Bíblia, isso é muito importante. Então, estou trazendo de novo aqui para nós relembrarmos que a Bíblia é a autoridade sobre tudo, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a inspiração da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, que a Bíblia é completa, não tem que inserir ou tirar nada dela, ela já é completa, é infalível. Então, dessa forma, não pode adicionar nada ou remover nada. E a Bíblia é clara e pode ser entendida por todos os crentes, porque os crentes têm a ajuda do Espírito Santo. As Sagradas Escrituras é a única, suficiente, correta, infalível, regra de todo o conhecimento, fé e obediência salvíficos. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis. Eu trouxe isso aqui de novo, irmãos, porque nós precisamos dar uma explicação sobre esse capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras, e tem a clareza da criação, da providência de Deus. Na clareza da criação, mostra a bondade de Deus. Na providência de Deus, mostra a bondade de Deus, mostra a sabedoria e o poder de Deus. E aí torna os homens indesculpáveis, certo? Sendo assim, dessa forma, ainda assim, não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus. Ou seja, você contempla a luz do sol, contempla a natureza, e tudo isso que nós temos aqui nesse plano nos mostra a bondade de Deus, nos mostra o amor de Deus, certo? Mas não é suficiente para ter o conhecimento de Deus e da sua vontade, que é necessário para a salvação. Dessa forma, portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja. Então, nesse texto que acabamos de ler, referente à natureza, à providência, o que Deus faz? Ele cria a natureza, ele cria o homem, né? E ao mesmo tempo ele provê o que é necessário para a sua criação. Nessa situação de criação e providência, nós vemos a bondade e o amor de Deus. Nós vemos a providência daquilo que é necessário para o ser humano, mas não para revelar a vontade de Deus referente à salvação. Então, o objetivo do texto é mostrar que, por causa dessa limitação da natureza, ou seja, a natureza é limitada, né? Porque é uma criação de Deus, e quem é ilimitado é somente Deus. Então, Deus tomou a iniciativa de revelar a sua vontade de forma clara e salvífica. O que ele fez através das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia, né? Trouxe a revelação geral, a natureza, né? Que em si já é suficiente para condenar. Condenar quem? O homem. E mostra que Deus existe e ele é poderoso. Mas
apenas a revelação especial, que é a Bíblia, é suficiente para salvar. Por que a Bíblia? Porque a Bíblia nos leva a Cristo. A Bíblia nos leva ao Evangelho. Então, somente através da Bíblia. Eu creio em Deus. Tá, você crê em Deus, mas você conhece Deus? Você crê em Deus porque você está vendo o sol, você está vendo a natureza, está vendo as estrelas? Tá bom. Só por isso? Isso é insuficiente para te salvar. Porque se você não for para a Bíblia, não tem nada feito. Revelação especial. Como a natureza é insuficiente, ela é insuficiente, Deus aprove, foi sua vontade, revelar-se diretamente à sua igreja em diversas ocasiões, história bíblica e maneiras. Qual que é o propósito? O objetivo dessa revelação especial foi declarar a sua vontade para a salvação, instruindo o seu povo sobre como ele deseja ser adorado e servido. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos diversas maneiras, diversas ações humanas que agradou a Deus sobre ser adorado e ser servido. Observar a natureza, luz natural, criação, tudo isso é insuficiente para nos salvar. Então, a vontade, da vontade que Deus quer que a igreja, a forma que a igreja o adore, direta, especial para garantir o conhecimento necessário para a salvação, através das Escrituras. Luz da natureza, criação e providência, mostram o poder de Deus, tornando os homens indesculpáveis, ou seja, somos indesculpáveis e não tem revelação na natureza de forma nenhuma para a salvação, para o evangelho, senão dentro das Escrituras. Então, partindo agora para o capítulo 2, vou fazer uma leitura desse capítulo 2, e nas próximas aulas também veremos mais alguns outros tópicos dessa confissão. Vou fazer uma breve leitura agora, referente ao capítulo 2. Você que tiver condições aí, abra a sua confissão. No capítulo 2, vou dar alguns segundos aí para você conseguir abrir. Comentem no chat aí se vocês já estão com a confissão aberta, que eu vou começar a leitura. Capítulo 2. O Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja substância está em si mesmo e provém de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida, senão por ele mesmo. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando em luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo e infinito, santíssimo, sanpetíssimo, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justiça, imutável e para a sua própria glória. Amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, o recompensador daqueles que o buscam diligentemente, contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos,
odiando todo o pecado e que, de modo nenhum, inocentará o culpado. Vou parar por aqui, depois darei prosseguimento no capítulo 2. O texto é muito grande. Trouxe aqui um comentário sobre o segundo capítulo. Então, traz para nós: Deus é um, existe um só Deus vivo e verdadeiro, eterno, imutável, infinitamente sábio, santo e justo. Trouxe aqui uma palavra moteísmo, né? É a crença em um único Deus. Quem é o Deus? O Deus que se revela na Bíblia. A afirmação de que existe apenas uma divindade suprema, Criador do céu e da terra. Essa afirmação nos aponta para o Deus Criador de tudo que nós contemplamos. Unicidade e exclusividade. Não há deuses rivais ou equivalentes. Essa característica distingue o Deus bíblico dos ídolos ou divindades mitológicas, que são considerados falsos. E aí nós podemos ver em diversas passagens bíblicas, né, sobre ídolos, deuses, e até a Bíblia em algum momento traz a palavra Deus com D minúsculo, mostrando que eles não são deuses e não têm poder nenhum, são falsos, não têm vida em si, apenas está na mente de pessoas. Deus é vivo e verdadeiro. Deus não é uma força abstrata, ou seja, aquilo que está somente no plano mental de uma pessoa. Deus está vivo, ele é vivo em si. O que diz referente a uma energia inanimada ou conceito fisiológico, que traz os falsos deuses. O nosso Deus, ele é vivo. Tem vida em si mesmo, é pessoal e ativo na história humana. Verdadeiro, ele é real, autêntico e de fonte de toda a verdade, em contraste com os ídolos que são mentiras ou mortos. Deus é a realidade suprema. Seguindo, Deus é eterno, ele é sem início e sem fim, ele está fora do tempo, diferente de nós, né? Nós temos um dia de início, Deus não, ele não teve início e nem terá fim. Ele é autoexistente e não foi criado. Ele existe eternamente, significa que sem ter vindo à existência e sem deixar de existir. Ponto 4, ele é imutável, não muda jamais. Sua essência, caráter e perfeições, propósitos e promessas permanecem sempre os mesmos. Ele não passa por progresso ou retrocesso, aumento ou diminuição. Isso gera em nós confiança, pois ele é fiel e não muda de opinião. Ele não muda 1 milímetro sequer. Passa dias, passa anos, séculos, não muda. Sempre permanece com o seu propósito, com o seu caráter, e sempre é perfeito. Infinitamente sábio. Sabedoria divina. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Ele conhece perfeitamente o fim, desde o princípio, e escolhe os melhores meios para alcançar os melhores fins. Sua sabedoria não é adquirida, é eterna. Diferente de nós, né, irmãos? Cada dia vamos buscando mais sabedoria. Nosso Deus não. Sua sabedoria é eterna.
santo, puro e separado. A santidade de Deus significa que ele é totalmente separado do pecado e da criação. Transcendente, excede os limites normais, superior, sublime. Eu trouxe aqui essas palavras em verde para dar destaque, né, que os limites normais, ele excede tudo. Ele é superior, sublime, ele é puríssimo em seu ser e, portanto, contrário a todo mal. Todo o mal que acontece na Terra, ele é contrário. Todo ele. Ponto 7. Ele é justo. Justiça é retributiva. Deus sempre age de acordo com o que é certo. Ele é o padrão máximo de justiça e sua conduta é irrepreensível, aplicando retribuição merecida, seja recompensa ou punição. Então, o resumo desse texto para nós, ele traz uma definição de Deus como um único ser supremo, real e pessoal, que nunca muda, sempre é eterno, possui todo o conhecimento para guiar o universo, é perfeitamente puro e sempre age com equidade. Essa definição é frequentemente associada à teologia da Santíssima Trindade, um único Deus em três pessoas. Seguindo adiante, a Trindade, Deus é Pai, Filho de Jesus Cristo e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas um só Deus em essência. Deus como subsistindo em três pessoas unidas, na essência, poder e eternidade. Isso traz para nós que são iguais em suas essências, em poder, em eternidade. O atributo de Deus. Deus é o Criador, preservador e governador de todas as coisas, e é digno de adoração e louvor. Diferenciação, distinção. Embora compartilhem a mesma essência, o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Cada um é autoexistente, então isso é muito interessante que nós tenhamos atenção sobre isso, tá? O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. São três pessoas numa só essência. Por que um só Deus? São iguais em tudo. Essência. A unidade de ação. Eles agem juntos, como, por exemplo, na obra da salvação, onde o Pai envia, o Filho realiza e o Espírito aplica. Então, todos os três, eles agem para nos salvar. Por que três? E aqui eu sei que tem várias outras interpretações que trouxe para mim aqui sobre o amor. Acredito que Deus é amor, e para o amor ser eterno, antes da criação, precisava haver um relacionamento mútuo entre as pessoas da divindade. E aí tem pessoas que traz outras interpretações, tais como sol, água, isso para mim, assim, não é relevante nesse momento, até que nesse momento, né? O que traz para nós é referente ao amor. O amor mostra que os três estão unidos, trouxe nós a existência, nos mostrando o seu amor, compartilhando seu amor para conosco. Então, a Confissão de Fé Batista, de 1689, é um documento importante na tradição batista. Esse capítulo estabelece a base teológica para a compreensão de Deus e da Trindade.
intitulado Deus e a Santíssima Trindade. Estabelece a existência de um único Deus vivo e verdadeiro, infinito, espiritual e imutável. Afirma a essência de Deus como subsistindo em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidas na essência, poder e eternidade. Natureza de Deus. Deus é autoexistente, puríssimo, sem corpo, partes ou paixões, imenso, eterno, onipotente e sapientíssimo, muito sábio, essa palavra significa, ou extremamente sábio, sabedoria, conhecimento. Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade. Ele não opera conforme nós queremos, mas sim conforme a própria vontade dele. Atributos de Deus. Deus é amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, perdoador de iniquidades, mas também justo e terrível em seus juízos e odeia o pecado. A confissão defende que há três pessoas distintas na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo, de uma só substância, cada um com a total essência divina, de forma que Deus Pai tem 100% de divindade, Deus Filho 100% de divindade, o Espírito Santo também 100% de divindade. Não existe porcentagem a menos nessa essência referente a sabedoria, conhecimento, amor, poder, sendo, portanto, um só Deus. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito procede do Pai e do Filho, ambos eternamente. Adoração. A ele é devido todo o culto, serviço, obediência por parte de anjos e homens. As principais referências bíblicas que utilizamos, para fundamentar esse parágrafo. Bom, se você puder aí, abre sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 8, que eu vou fazer uma breve leitura. Vou abrir aqui no aplicativo, e aí nós vamos ler juntos. Só um minuto que estou procurando aqui. Livros. 1 Coríntios. Capítulo 8, 4 a 6. Vamos lá? Capítulo 8, verso 4. Quanto, pois, ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja também alguns que se chamem deuses, e aqui está com D minúsculo, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, D maiúsculo, o Pai de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. Essa é a referência bíblica sobre a unidade de Deus
Podemos ver também, estamos com algum tempo ainda, Deuteronômios, no capítulo 6. Vamos lá. Deuteronômios capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também declara a natureza de Deus. E aí temos alguns outros livros que vai corroborar conosco. Jeremias, capítulo 10, verso 10. João, capítulo 4, verso 24. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Malaquias 3, verso 6. Seguindo adiante, sobre os atributos de Deus, vamos lá no Salmos 90. Seguindo a leitura, Salmos 90, verso 2. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Mostrando para nós o atributo de Deus. Vou lá no Gênesis, capítulo 17. Verso 1. Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Atributos de Deus. Deus Todo-Poderoso. E aí tem Isaías, capítulo 6, verso 3, Salmo 115, verso 3, Êxodo, capítulo 34, versos 6 e 7. Referente à Trindade, tem alguns livros que corroboram conosco, embora a palavra não está na Bíblia, mas prova para nós sobre as três pessoas da Trindade agindo. E nós vamos lá ler esse livro. Abra sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 28, verso 19. Né? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Três pessoas. De forma que o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai e nem os filhos. Três pessoas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós temos também, segundo aos Coríntios, nós vamos lá. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, o verso é o 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, as três pessoas da Trindade relatada aqui nas Sagradas Escrituras, que fala da graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, Deus Pai, comunhão do Espírito Santo. É importante que a graça do Senhor Jesus esteja conosco, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Três pessoas novamente. E vamos lá no capítulo, no livro de João, que vai corroborar conosco também.
O capítulo é o 5, o verso é o 7. Esse é capítulo 5. É 1 João. 1 João. Estou daí no Evangelho, é 1 de João, primeira epístola do João, o apóstolo João. Vamos lá. O capítulo é o 5. Verso 7. E é o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Aqui fala do Espírito Santo, né? Se a gente seguir lendo aqui do verso 8, porque 3 são os que dão testemunho: o Espírito, a água, o sangue, e esses 3 concordam. Aqui traz para nós relato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, são esses capítulos são fundamentais para a teologia reformada batista, pois define quem é o Deus que cria, o Deus que provê e o Deus que salva, estabelecendo o fundamento para a comunhão com Ele. Ele estabeleceu e só nós conseguimos encontrar nas Sagradas Escrituras. Não há outro meio de encontrarmos. Não há outro meio de encontrarmos comunhão, não há outro meio de encontrarmos salvação, não há outro meio de vermos Deus se não for pelas Sagradas Escrituras. Bom, irmãos, nós estamos aí com 55 minutos de live. O que eu queria trazer para vocês neste momento é isso. Se algum membro da igreja quiser comentar algo, estamos pelo WhatsApp, tá? Eu não vou compartilhar nesse momento a tela. Compartilhar uma transmissão compartilhada nesse momento, tá? Mas eu vou aguardar alguns minutos para nós interagirmos aí via WhatsApp. Fico no aguardo de vocês aí. E enquanto vocês resolvem ou não comentar algo, né? Trazer para nós aqui, só para recapitular, nós temos que confiar somente na autoridade da Bíblia, não outro documento, porque a autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus, logo é a autoridade de Deus. A inspiração somente na Bíblia, que é o próprio Espírito Santo que nos inspira. Devemos lembrar que a Bíblia é completa para a nossa vida, em todas as situações que nós tivermos passando. Vai na Bíblia, que a Bíblia vai te ajudar. Por que a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, pois ela é infalível. E ela não foi escrita por vontade humana, mas sim inspirada pelo Espírito Santo. A Sagrada Escrituras, sempre para nós, é única, ela é suficiente, ela é correta, é infalível. Traz para nós todas as ações salvíficas do nosso Deus e devemos confiar na palavra de Deus, né? Eu acredito que ninguém quer comentar nada. Estamos passando aí para a parte final. Perdemos alguns minutos, né? Mas esperamos que nas próximas aulas nós não perdemos esses minutos. Já vou dar início de imediato. Estamos com 6 pessoas agora.
Quem quiser comentar algo no chat aí também, vamos responder naquilo que tiver dentro, né? Que vimos aqui nesse capítulo 1 e 2, trouxe aqui o resumo do capítulo 1, trouxe sobre a introdução também o capítulo 2. E nos próximos dias vamos dar prosseguimento nas próximas aulas sobre o capítulo 2, para que nós relembremos tudo que foi dito aqui, tá bom? Acredito que ninguém quer acompanhar nem pelo WhatsApp e nem pelo chat, né? E vamos dar por encerrado. Se algum irmão quiser fazer uma oração, eu vou fazer uma chamada via WhatsApp, é só falar comigo, que a gente faz o encerramento aqui, nesse momento da escola bíblica. Pode ser assim? Se o irmão quiser fazer a oração, é só falar comigo aí, eu estou com o WhatsApp aberto. Vou aguardar alguns segundos para alguém manifestar. Estamos com 7 pessoas ao vivo agora. Acho que ninguém vai se manifestar, show. Deixa eu ver aqui com o pastor. Aqui no grupo. Olha que maravilha. Que maravilha. Benção. Então, o Alemão participou. Que benção. Irmã Marilza, será que eu posso fazer uma chamada aí de fazer uma oração de encerramento? Me responde aí. Vou aguardar a irmã responder aqui.
Bom, então vamos, o irmão não está preparado para fazer a oração lá, eu farei a oração de encerramento. Curvamos nossa cabeça, fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Pai, diante de Ti estamos mais essa vez, te damos graça por todo o bem que nos tem feito, pela paciência que o Senhor tem tido para conosco. Graças te damos por esse momento que o Senhor proporcionou para nós. Cada dia mais queremos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo e em conhecimento, aprofundando mais ainda nas Sagradas Escrituras, que nos levará sempre ao conhecimento de Ti. Pai, prepara mais momentos desses para nós, estarmos em oração, em leitura bíblica, em aprendizagem uns com os outros. Nesse momento, nós rogamos pela vida do irmão Sivaí, que o Senhor o abençoe, o proteja e entregue em suas mãos aquilo que for necessário para ele, acrescentando-lhe mais fé e mostrando para ele o seu amor para com ele. E que nós também mostremos o amor que o Senhor nos deu, amando ele, visitando, compartilhando com ele momentos inesquecíveis, momentos em que nós devemos estar sempre unidos uns com os outros, seja em diversas situações da vida. Pai, pedimos que a tua bênção sobre esse domingo e sobre toda a nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos proteja. Mais tarde, prepara para que nós estejamos unidos e agregados como uma igreja em um local público. Tudo pedimos por todos os membros da nossa igreja. Pedimos em nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Bom, então nós vamos encerrar nesse momento e nos próximos domingos estaremos juntos, se Deus assim quiser. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo. Ótima manhã para todos. Deus abençoe.